Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, finalizaremos hoje o capítulo 12. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. Toque no sino das notificações para você ver novos vídeos e compartilhe com a sua rede de amigos para que o Evangelho possa ser proclamado em todos os lugares, ok? Aqui nesta parte final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que tem receio de, quando visitar os irmãos em Corinto, alguns deles possam estar vivendo uma vida de pecados, pessoas que talvez não se arrependeram. Ele tem essa preocupação. Vamos então iniciar a partir do versículo 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Pensais que nos estamos desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Pois receio que, quando chegar, não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis, que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Receio que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da libertinagem que praticaram. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nessa mensagem, o apóstolo Paulo diz que enviou Tito e outro irmão para a igreja de Corinto. E aí ele vai dizer, olha, os irmãos que eu encaminhei até vocês, eles fizeram alguma coisa contrária ao Evangelho? Creio que não. E ele diz, olha, eu e vocês temos o mesmo espírito, ou não? O nosso espírito é o de Cristo, ou que espírito é esse? Porque eu levei a mensagem do Evangelho. E ele continua, a minha preocupação é, quando chegar até vocês, de repente eu possa encontrar vocês totalmente diferentes daqueles que eu um dia encontrei quando cheguei para levar a mensagem da cruz. E também vocês podem, de repente, me achar diferente. Aqui ele fala que muitos dos irmãos lá em Corinto podem estar vivendo uma prática de vida pecaminosa. Porque aqui deve ter chegado ao conhecimento de Paulo que muitos irmãos continuavam praticando a mesma vida do passado, antes de se arrependerem. E ele diz, ou vocês se arrependeram, ou vocês continuam vivendo uma vida pagã. O apóstolo Paulo está querendo falar para a igreja de Corinto é que o evangelho ele transforma vidas. Aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela recebe um novo nascimento, o nascimento espiritual. E já não vive mais na prática de pecados. Há uma transformação. Não é vida de aparências, mas uma vida que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E o receio é que eu encontre vocês de outra forma, que não seja essa, purificados pelo poder do Espírito Santo. Trazendo essa reflexão para nós da igreja atual, nós que dizemos que somos cristãos, mas será se nós somos cristãos de aparências ou realmente estamos vivendo o Evangelho? A palavra de Deus tem nos transformado? Nós lemos as Escrituras, vamos ao templo, glorificar o nome do Senhor, ouvir a palavra de Deus. E essa palavra ela está me transformando, eu estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou ouvindo, eu estou aplicando. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E essa é a preocupação também da igreja atual. Porque muitos que se dizem cristãos estão sendo cristãos só de aparências. Essas pessoas elas não estão vivendo o evangelho. Você tem que testemunhar que é um filho de Deus, um testemunho de vida,
onde você está, no seu trabalho, junto de seus familiares, nos momentos que você passa por dificuldades, nos momentos onde você passa por doenças. E aí é onde o testemunho do Filho de Deus realmente prova que ele está selado pelo poder do Espírito Santo, que ele é arrependido, que ele entregou a sua vida para Jesus. Essa é a vida daquele que é nascido de novo. O nascido de novo não é o nascido da carne, porque nós nascemos do ventre de nossas mães, crescemos quando estamos na consciência, conseguimos ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho chega até nós e nós somos tocados pelo poder do Espírito Santo e recebemos a Cristo. E Cristo habita em nós e somos transformados. E a nossa vida já não é aquela, não é a mesma. Assim é o nascido de novo, é um nascimento espiritual. E uma pessoa que não está salva, uma pessoa que não está convertida, ela continua na mesma prática de pecados, ela não se arrepende, ela continua fazendo aquilo que ela tem vontade de fazer. Ela continua dizendo, a vida é curta, então eu vou curtir ela da melhor maneira possível. Então, essa pessoa ela não conheceu a Cristo, ela está no mundo. Ela necessita conhecer Cristo, ela necessita receber a salvação. Essa é a luta diária de todos aqueles que estão nesse mundo. Uns recebem a Cristo como seu único Senhor e Salvador e são transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas tem outros que vivem para a condenação, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Evangelho e aí estão fadados à morte espiritual e morte eterna. Você que se diz cristão, como é que está a sua vida? Você tem testemunhado em todos os lugares a vida cristã verdadeira? Tem vivido em santidade? O cristão verdadeiro, a pureza do seu amor está na fidelidade a Cristo. O fruto do Espírito, onde você tem paciência, você tem domínio próprio, você tem mansidão, você é benigno, você é bondoso. E quando você não consegue fazer isso, você fica chateado. Então, é prova de que o Espírito Santo de Deus habita em você e você diariamente está sendo convencido do pecado e da justiça, porque você quer andar na prática do bem e às vezes não consegue. Isso aí é aquele que está no processo de santificação. Mas aquele que não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa não está nem aí para a vida. Tudo para ela só quer curtir os prazeres desse mundo, tanto faz como tanto fez. Essa é a vida daquele que não é alcançado pela graça. Portanto, meus queridos irmãos, busque a Deus enquanto há tempo. Não viva uma prática de pecaminosidade. Não viva para agradar ao mundo, porque você está agradando a Satanás. E você está se perdendo. Enquanto é tempo, enquanto você tem fôlego, busque a Deus. Busque encontrar a palavra de Deus. Receba o evangelho da graça e seja salvo, sua e sua família, para que Deus possa estar sendo glorificado e você ter paz e vida eterna. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar trazendo arrependimento àqueles que estão ouvindo esse vídeo, Pai, para que eles possam ser alcançados pela graça, para que eles possam, Pai, ser selados pelo poder do Espírito Santo e tenham vida eterna. Purifica, Pai, e aqueles que estão em Cristo Jesus, que o Senhor continue fortalecendo para o dia mau, continua cuidando das suas mentes para que eles não caiam no pecado, Pai. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.